ó, vamos fazer o seguinte. Vamos pedir para todo mundo desligar o áudio. Aí quem quiser perguntar, quem quiser falar, qualquer hora, fica à vontade, tá bom? Pode mandar ver, abre o áudio, pergunta, fala, fica à vontade. Tem alguns que estão com as câmeras fechadas aí, pode ficar aberto. O Harry está escondido ali na planta, mas... Na música, Harry. O Harry, mano, onde o Harry tá de dia ainda, aqui tá escuro. E ó, o seguinte, vamos começar, vamos embora. Todo domingo surgiu uma ideia de nós quatro, eu, Raul, Dudu, Gril, surgiu uma ideia de todo domingo nessa pandemia a gente começar às 6 horas da tarde, fazer um bate-papo realmente, como a gente tinha depois dos treinos, antes dos treinos, durante os treinos, sobre algumas travessias. E a gente começou domingo passado com a Ilha do Mel, a gente comentou alguma coisa, um bate-papo, e a gente teve a ideia de chamar a Paty para falar um pouquinho, não só do Titicaca, mas também algumas aventuras dela por aí. E é isso, né? Dudu, Raul, com vocês aí, eu tô aqui só de espectador hoje. Manda ver. Valeu, Gui. Nem vem. A ideia foi do Gui mesmo. A gente começou domingo passado com a Ilha do Mel, que foi realmente bem legal. Eu acho que é um modelo que ninguém faz, então vamos aproveitar ao máximo agora que a Paty tá aí, que eu acho que vai ser mais legal, com convidados assim, de peso. Bom, a gente trouxe a Paty aí, que ela tem várias experiências em várias travessias, né? E a última delas que a gente vai comentar um pouco mais foi o Titicaca, né? Bom, ela já fez a Capri Napoli, né? Ela comentou muitas vezes com a gente, conversando. Acabou fazendo a 14 bis diversas vezes também. A Ilha do Mel, que a gente comentou da última vez. E a última prova que ela acabou fazendo foi o Titicaca, né? Que o Gui até que acompanhou ela nos treinos, né, Gui? E aí também a gente queria falar um pouco como é que a Paty entrou no mundo, das águas abertas, por exemplo. Já vou falar? Pode falar, Paty, com você aí a palavra. O domingo é seu, Paty. Então, assim, eu comecei na natação aos 3 anos de idade, né, por conta da asma. Acredito que muita gente, né, muitos nadadores começaram assim. E aí fui federada pelo Fluminense, nadei em diversos clubes do Rio. Eu sou do Rio, gente, né? Ninguém percebeu, Paty. Imagina, normal. E assim, em 2011, que, assim, eu, com 21 anos, eu até me aventurei em algumas travessias, fiz a Travessia dos Fortes, que era muito tradicional no Rio. Fiz umas 3 vezes, só que eram 3.800, né? Comecei em algumas pequenas antes, que foi em Niterói, algumas travessias niteroienses, entre 1 e 2K, no máximo. Aí a Travessia dos Fortes foram as minhas maiores, mas em 2011 que eu procurei uma equipe de travessias mesmo, que eu queria nadar águas abertas, eu gostei, me apaixonei, né? Eu migrei da piscina, né? Saí do Fluminense com 16 anos, mais ou menos. Dei uma parada de 1 ano, né? Aquela fase entre adolescência, não sei o que lá, estava estudando, parará. E aí foi quando eu me aventurei, né, um pouco depois, em águas abertas, né, como eu falei, quilometragens menores. E em 2011 que eu procurei uma equipe de travessias, foi quando eu encontrei a Navegantes, né, que ela lá no Mackenzie, e comecei a treinar mais para nadar em águas abertas. Minha primeira prova de 5K foi em Rio das Ostras, lá pela equipe. E aí eu fui aumentando, né, gente? Em 2013, fiz meus primeiros 10K em Salvador e Nema, foi no Campeonato Brasileiro, que ainda tinha, né, porque depois ficou Brasileiro e Copa Brasil, né? Eles dividiram. Desculpa, Paty, com quantos anos você fez os 10K? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Foi em 2011, né? Quase 40. A Paty não queria falar para não ficar muito velha, né? Faz 10 anos. Foi em 2011, estamos em 2021. Caraca, 10 anos. 10 anos dos meus primeiros 10K.
Gente, é isso. Animal. Ô, Paty, você falou que entrou para uma equipe aí. Que equipe que era essa? Eu nem sabia. Quer dizer, eu não conheço essa equipe de águas abertas. A Navegantes, aqui eu fiquei. A equipe Navegantes é uma das mais... Né? Paty, me corrige se eu estiver errado, assim, é uma das mais tradicionais do Rio, né? É uma das mais tradicionais, é uma equipe que treina no mar mesmo, e é bem bacana. Eu não conhecia, eu também não sabia que a Paty tinha começado lá. Acho que a Paty deu uma travada aí, né? Vixe, então foi a Paty que deu um... Quantos anos a Paty tem, Gui, pra gente saber quantos anos ela fez essa primeira prova? Provavelmente que ela tá travada pra falar isso. Paty, gente, eu vou dar uma dica para vocês. A Paty é 45 mais. Eu faço 40 anos. Não, esse ano eu já sou 40 mais. Embora eu faça só no final do ano, eu já sou 40 mais. Eu que travei, gente, ou foram... Mas já voltou de boa. Mas voltou. Voltou? Tá. Mas a dica é essa, esse ano eu vou fazer 40, então aí a galera já... Navegantes aí antes de travar. Eu não conhecia. Tá. Eu É uma das mais tradicionais mesmo. Aí. A gente conhece a Paty de um tempo, né? Mas já treinou junto e tal, mas esse background aí eu não conhecia, não. Não, fiquei assim, sempre nadei, né? Mas focar em águas abertas foi na Navegantes, fiquei lá 6 anos nessa equipe. Né? Depois eu vim para São Paulo, né? Mas assim, comecei a longas distâncias, né? E a partir dos 5, pela Navegantes. Aí depois, enfim, aí o Ederbal, não sei se, né, se a galera conhece, mas é um grande atleta, excelente nadador. Ele foi a segunda pessoa a fazer do Leme ao Pontal. Ele entrou para a nossa equipe em 2013 e ele começou a treinar, 2014, e ele começou a treinar com a gente para fazer o Canal da Mancha. E a travessia do Leme ao Pontal seria um treino para ele. Eu participei desse treino, né? Eu fiz 25K pela primeira vez, assim, eu saí de 10, fui para 25, né? Animal. Assim, foi punk, mas eu me apaixonei, assim, eu gosto de verdade, né? Quando foi a primeira vez que você nadou 10K, mais ou menos? Foi que eu nadei 10K, foi lá em Nema, foi em 2013. Aí, em 2014, aí eu pulei para 25. Que aí eu fiz esse treino, mas eu fiz até 25. O Ederbal foi até o Pontal. A galera que queria acompanhar, que queria treinar com ele, foi até ali Alvorada, no Recreio, ali no Rio. E... ele deu sequência, assim, aí foram meus primeiros 25. Aí, nesse mesmo dia... o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não, pode ir falando. Tá. Aí, nesse mesmo dia, o Renato me desafiou. Ele foi me chamou. Ele falou, Paty, o que você acha de ser a primeira mulher a fazer do Leme ao Pontal? E vocês sabem, né? Vocês me conhecem, sou meio doida. Eu falei, eu quero. Pronto. Aí, desde esse... Não foi iniciativa sua esse negócio? Eu achei que tinha sido coisa da sua cabeça. Não, foi eu quis treinar a longa distância. O Renato, que chegou e falou, Paty, o que você acha de ser a primeira mulher? Eu falei, pô, eu adoraria. E que ano foi então, que você fez o Leme ao Pontal? Eu fiz em 2016. 2016. Um pouquinho. Na verdade, eu comecei a treinar um pouquinho mais com a Ederbal, 2014, 2015, né? Assim, 2015 que eu fiz esses 25, né? Eu confundi os anos, mas em 2015 eu fiz... Pode estar travando um pouquinho, hein? E aí do Mel, e aí na sequência eu fiz o Leme ao Pontal, que foi em maio, né? Ilha do Mel foi geralmente abril, né? Abril, e aí em maio eu fiz o Leme ao Pontal. Paty. E aí foi isso. Aí dei... Oi? Falou só um pouquinho, te cortando, da distância do Leme ao Pontal, que você foi a primeira mulher a fazer e tudo mais. Fala só um pouquinho, rapidinho aí disso aí. Tá, foram 36K.
Ali varia um pouco, né, galera, assim, pela correnteza, né, o trajeto que você tem que fazer, então, pode variar um pouquinho, fica entre 35, 38 a 40K, enfim, pode até ser um pouco mais. Mas eu fiz 36 e pouco e tal, fiz em 10 horas, e foi muito legal, assim, eu cheguei lá, aí eu fiquei pensando na próxima, né, porque, assim, lógico que foi desgastante, foi a minha primeira ultra, né, assim, 36K, eu nunca tinha feito, então, assim, foi desgastante, eu senti dor, mas, assim, eu também senti muita alegria em fazer, eu gosto. E quando eu cheguei, assim, é uma sensação de conquista, né, incrível. E aí eu fiquei pensando na próxima. E aí eu fui indo, aí fiz de novo a 14 bis nesse mesmo ano. Esse 2016, para mim, eu fiz várias provas, fiz todas as provas. Eu fiz Xterra, fiz Rei e Rainha do Mar, fiz a Lua, fiz várias provas. E aí, em 2017, eu faria Caprinápolis, né? Que aí eu também me programei, continuei treinamentos e tal. Foi uma das piores provas para você de Capri? Foi uma das piores provas no sentido de ser talvez uma das mais difíceis, que você já passou por algumas situações, ou não? Foi. A Caprinápolis, ela não tinha esse histórico, né, de ser, não que sempre é muito duro uma prova longa, né, não é que é fácil, mas assim, não tinha essa característica de um mar mais difícil, né, de correnteza e tudo mais, né, mas lógico que sempre tudo pode acontecer e a gente tem que estar preparado. Mas essa foi a pior edição que aconteceu, o ano que eu fiz, que foi em 2017, foi em junho, e foi a pior edição no sentido de condições do mar. O mar virou faltando 10K, eu tinha 6 horas de prova, eu ia fazer um tempo muito bom, eu ia fazer entre 8 horas e 8 horas e meia, 36K, só que o mar virou, e, assim, 30 minutos, eu nadava no máximo 1 quilômetro. Que aí começou muita ventania, ondulações laterais, frontais, muita correnteza contra. Foi uma das piores edições, foi uma das piores condições de mar que eu peguei. E essa prova você foi meio que né? pra brigar, né? Você foi com sangue nos olhos, não foi só pra terminar, não, né? Porque assim, na verdade, Caprinápolis, vocês sabem que já fez parte da edição, né, do Grand Prix da FINA. É uma etapa assim muito tradicional. Exato. Aí eu queria muito fazer, eu tinha vontade de fazer, de nadar lá, mas a que eu fiz não foi, porque assim, aí eu entrei em contato para entender como é que era a seleção e tal, lógico, né, que assim, vão as tops, né, de todos os países e tal, Ana Marcela, né, e entre muitas outras. E aí que eu entrei em contato para saber, para entender como é que funcionava, e aí tem uma determinada quantidade, né, de participantes, de atletas, e nesse ano que eu ia fazer, já tinha, assim, eu tive que enviar meu currículo e tudo mais, mas aí eles falaram para mim, olha, a gente ainda está selecionando, tem que fazer uma prova tal, tem que ter tempo, né, pegar índice e tudo mais, enviar o currículo para você demonstrar quantas provas longas, assim, você já fez, para você comprovar a sua experiência. E aí eu enviei, mas aí eles me deram essa outra opção, que no meio do ano lá tem, é um desafio para quem quiser se testar lá, quem quiser nadar lá, quem quiser se desafiar mesmo lá na Caprinápolis, tem 2 datas no meio do ano, que aí você pode selecionar, você pode escolher, e aí você vai, mas você, assim, são também determinada quantidade de atletas, e eles selecionam, né, pelo currículo e tudo mais. Quando chega a quantidade X, aí não pode mais se inscrever. É uma travada. Também, mas é fantástico lá. Um lugar também histórico,
né, né, que tem uma característica assim forte, né, forte assim. Eu caí, gente, ou foram vocês? Tá travando. Não perdeu muito, não. Oi? Tá travando mesmo? Não, Tá travando um pouquinho você, mas... Só fica aparecendo um e todo mundo some. Hã? Travou um pouco, mas voltou normal. Tá de boa, já. Na verdade... Mas e aí foi isso. Eu acho que dá pra fazer uma live de cada prova já, né? É. A gente tem que um dia falar só do Level Pontal, pra você ensinar a gente como é que faz, que a gente quer fazer também um dia. Ida e volta, ida e volta, ida e volta. É. Agora não, agora ida, volta, ida e volta. Gui, calma. Uma coisa Agora já mudou um pouco. Na verdade, eu tenho uma ideia melhor. Ô, Gril, Ari, vocês são bons nisso e a Paty topa na hora, isso é bom. Ó, vamos sair do Rio e vamos chegar em São Paulo nadando. A Paty não sabe, mas ela vai ter ela vai fazer parte disso, porque ela vai ter que nadar também. Senão a gente não aguenta nadar tudo sozinho. Bom, gostei do sentido. Rio, São Paulo. Nadar do Rio até São Paulo. Revezando. São Paulo. O sentido vai a maré. A gente vai, onde que a maré pegar a favor, a gente vai. Oi? É o que, Harry? Puxar, a gente vai. Não, o Gril perguntou se a gente só vai sair do Rio para São Paulo ou São Paulo para o Rio. Depende da maré. A gente vê onde está a maré a favor e a gente... A gente faz o seguinte, a gente vai quando tiver a favor, chega lá, dá um stop e tal, e a gente volta quando tiver a favor. Boa. Bom, aí... Pessoal, só vou pegar um carregador, mas eu tô escutando, manda ver. Ah, bom. Pode ir. Boa. Então tá. Aí a última E aí prova... foi isso. A última prova que a Paty fez foi o Titicaca, né? Mas aí Então, aí 2017, vocês querem, eu continuo? Quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Uma dúvida até que eu até esqueci, eu acho que você já contou pra gente isso. Mas como é que você acabou conhecendo o Gui, por exemplo? O Gui foi através da Quilinha. Ah, caramba. Porque assim, eu... Oi? Eu não sabia também. Sabia, mas aquela pra tirar uma dúvida. Não, assim, que a Quilinha, né, treina com o Gui e tal... E foi bem um ano que eu vim para São Paulo no finalzinho de 2017, né? E aí, assim, eu trabalhava ali fisicamente na Swim Channel, né? Porque primeiro eu comecei home office do Rio e vinha esporadicamente. Paty tá travando um pouco. 18 eu já, né? E aí eu treinei, né, na companhia, treinei com a Ademir, já treinei com o Vander, e aí eu já conheci a Keilinha. Ela também, né? Ela me levou para treinar com o Gui, ela me apresentou ao Gui. Então, 2018 para mim foi um ano assim que foi bem de adaptação, porque, né, eu vim do Rio, então era tudo muito novo, né? A dinâmica aqui em São Paulo era nova, a minha rotina toda mudou, então foi bem de adaptação. Então treinava em vários lugares e tal, um deles, né, com o Gui, e aí, né, recebi um convite no final de 2018, acho que travou, essa eu quero falar, peraí, Não travou, não. Vocês estão ouvindo? Não, pode aí, no final de 2018, eu recebi um convite para nadar no Lago Titicaca. E aí eu falei, cara, sensacional. A história, o mar, o berço dos Incas, é um lugar fantástico, de uma energia incrível. E aí eu chamei o Gui, convidei o Gui, eu não sei. Fala aí, Gui, o que é? Quando eu falei, Gui, o que você acha? Topa? Eu sei que na hora ele me achou doida, né? Eu posso fazer uma pergunta? Eu caí, Gui, Não, você não caiu Oi? não, Paty. Você não caiu, não. Tá. Eu ia perguntar, o que te deu que você... E aí, Gui? Você pediu pro Gui te preparar para a prova? É o quê? Não entendi. Não, o que deu na sua cabeça de pedir pro Gui te preparar para essa prova aí?
Ah, cara, assim, eu gostei muito de treinar com o Gui. Eu gostei dos treinos dele, de todos vocês eu gosto, né, de todos vocês. E aí eu falei assim, poxa. Aí eu falei assim, cara, cadê o Gui? Ô, Gui. Cadê o Gui? Eu tô aqui. Ele tá sem fazer de morto, velho. Eu tô quietinho. Ô, Gui, Gui foi no aparece. banheiro, gente. Ele falou, eu vou no banheiro. Não, peguei o carregador. Ó, não, mas tô escutando, ele tô aqui. E aí eu falei assim, cara, né, eu passei a conhecer um pouquinho mais do trabalho do Gui, tá? Né, falando sério agora. Eu comecei a treinar, eu gostei da dinâmica de treinos dele. Eu falei, pô, eu acho que vai dar certo. E aí eu conversei com ele, né, perguntei o que ele achava, primeiro, né, porque eu já tinha vontade. Então, uma parte, acho que 50% já tinha. E aí eu perguntei o que ele achava, porque, né, primeiro tem que saber se ele iria querer, se ele topava, ou se ele achava muita loucura, não sei o que lá, essas coisas. Ele falou, bora. Mas assim, eu não sei exatamente o que se passou na cabeça do Gui, eu acho que ele pode falar pra gente. Cara, esse convite veio um pouquinho, foi depois de um treino de sexta, né, Paty, que eu não esqueço desse dia. A gente estava indo para uma pizzaria, toda a turma indo para uma pizzaria. Hoje a gente está na pizzaria, não esquece. Hoje a gente está, é um bate-papo da pizzaria. Hoje a gente está, faltou a pizza. É que você não pediu, a minha tá chegando. E brincadeira, todos os participantes vão receber uma pizza. O Dudu e o Raul vão enviar. Ai, que bom! Agora eu tô feliz. Mas aí a gente, quando ela me contou, eu falei, cara, que doida, né? Foi a primeira coisa que eu... Porque assim, eu falei, vambora. Aí depois que eu falei, cara, vamos ver o que acontece, assim, né? Vamos ver como que é. Porque até então eu não sabia das dificuldades. Mas foi quando a gente começou a ir atrás, né, Paty? Com calma, acho que isso... Com calma, era em fevereiro, né? Foi em dezembro e era em fevereiro. Putz. Eu lembro que foi muita calma, nossa... E eu convidei o Dudu, eu falei, Dudu, você manja da língua. Cara, me ajuda nessa. O Dudu falou, tá muito em cima, eu tô fora. Aí o Paty, perdemos um. Mas vocês são muito doidos, velho. Aí a gente resolveu ir, assim, cara, faria tudo de novo e a gente precisa fazer de novo. Fala do meu portunhol lá, Gui. Mandei, não mandei? Mandou bem. Eu confio mais na Paty do que no Gui nesse sentido. Não, eu falei muito bem lá, eu me virei muito bem lá. Agora a gente tá entrando nesse... Eu acho que teve uma vez, algum dia que eu liguei pro Harry, porque assim, o Harry, ele sabe muito bem, ele entende muito bem. Tirei até umas dúvidas com ele, mas falei com ele, eu falei, Harry, pelo amor, eu tô falando aqui um portunhol, não sei se a galera tá me entendendo. Eles entendem por educação. Não, ó, eu vou contar uma coisa que acho que eu não contei para ninguém ainda. Acho que a Paty deve saber. Teve uma travessia do Insamo, em Bertioga, onde a Poliana participou, brincou lá, falou algumas coisas, e o Vanzella estava nessa travessia com o filho dele, fazendo a prova. E todo mundo ia na Poliana para tirar foto, para bater papo. Eles apresentaram até a Paty, foi um pouquinho antes da prova, né, Paty? Acho que um mês antes, 2 meses antes. E eu corri no Vanzella, falei, Vanzella, tô com um pepino, cara. O que você acha? E conversei rapidinho com ele. O Vanzella, para quem não conhece, ele treina Etienne Medeiros, é o responsável head coach do SESI. E o Vanza, falou, Gui, me deu o contato dele na hora, falou, Gui, me manda uma mensagem com o seu planejamento, me manda o que você está pensando, porque assim, a gente já fez muitos treinos em altitude. E ele virou e falou, ó, tá no caminho certo, vai embora, só isso que ele me falou, vai com tudo. E eu falei, poxa, então, fiquei mais tranquilo, né, Paty? Entre aspas, e vambora. Não, foi legal, assim, para quem não sabe, lá
são 3.812 metros de altitude, e a água em torno de 9 graus, 10 graus, e a temperatura lá ambiente também não é quente, né? E quando a gente foi, o nosso período estava em torno entre 10 e 13 graus, variava nisso, né, Gui? E assim, mas o legal foi, assim, o Gui está falando agora do Vanzella, né? Mas a gente também teve um aparato, assim, muito grande, bem legal, assim, da Júlia Nutri e do Dr. Paulo, não foi, Gui? Cara, a orientação foi fantástica e deu certinho. Eu só tinha 5 dias, porque eu trabalhando, eu só poderia, assim, ele queria, né, o Dr. Paulo queria 10 ou 15 dias, o Gui? 15 dias. 15 dias de adaptação antes da travessia. Mas eu falei, doutor Paulo, só tenho 5 dias, só tenho uma semana. Dá seus Ele pulos. falou, não, então vamos... Eu falei, então vamos fazer o que dá. E aí foi isso que a gente fez, né? Foi o primeiro dia, como é que era? Paty, Só respira. você vai ficar deitada, só respira. Respirar, você já vai estar fazendo muito. Eu falei, ferrou. Só que o Gui desesperado, ele estava mais desesperado que eu. E eu fiquei deitada. No segundo dia, para o café da manhã, o Gui me levou para andar aqui, o doutor Paulo. Não ando. A gente fez uma caminhada. Não, mas foi, Não, mas foi bom. 3 pontos, eu acho, né, Paty? Eu acho que a gente precisava criar uma periodização, entre aspas, curta, rápida. O que mais me assustava, a altitude e temperatura da água. Isso me assustava muito. Principalmente a altitude. Porque assim, a temperatura da água eu sabia que a Paty ia tirar de letra. Mas a altitude me assustava muito. A temperatura da água me assustou lá, que a gente ia contar umas histórias. Mas... Acho que a junção das duas coisas te preocupou, né? Muito. A mim, assim, eu não sabia. Mas assim, o que juntou por partes. Por exemplo, eu me preocupei com a periodização. A altitude e a adaptação lá, o Dr. Paulo foi essencial, ele virou e falou, é comigo, foi o tempo inteiro, né, Paty, monitorando a gente lá e ele o tempo inteiro falando com a gente. E sobre a alimentação da altitude, a Ju, assim, foi nota 1000, assim, ela tirou de letra desde a preparação antes até lá e tudo mais. Então, a gente tinha 2 pessoas por trás, muito forte, que deu um apoio e uma segurança para a gente, né, Paty? Assim, para a gente se preocupar mais, não só com a viagem. A Paty estava mais preocupada com um monte de coisa além da viagem, e eu me preocupei mais com a periodização, com os treinos, que a gente conseguiu a piscina do Ibirapuera naquela época para treinar, uma piscina de 50 metros, legal. Foi sensacional, né? Foi sensacional a piscina, treinar lá. A gente conseguiu a parceria com a Care Club, então assim, a gente conseguiu bastante coisas, e o Dr. Paulo e a Ju foram essenciais em até detalhezinhos da touca, né, Paty, de várias coisas, né, a touca do neoprene. Exato, aí a Paty conta mais, que agora, aí tem umas histórias boas, desde a viagem, quando a gente chegou lá, não sei se alguém já foi para Bolívia aqui, mas quando a gente desceu em La Paz, eu acho, quando a gente desceu em La Paz, minha perna formigava muito, uma dor de cabeça, e eu olhei para a Paty tentando ficar bem, só que a Paty estava bem, e eu me apoiando em tudo que era lugar para andar. Falei, ferrou. Eu falei, putz, ela ainda vai querer nadar? Eu falei, putz, eu tô ferrado aqui. Eu senti as pernas, né? Eu senti, assim que eu desci, eu senti minhas pernas formigarem, eu senti um cansaço. Mas assim, eu não senti dor de cabeça. E eu também acho não, né? Eu confio muito no trabalho da Ju, né? Assim, além também do treinamento do Gui, que foi sensacional, foi muito bom. A nutrição com a Ju, eu comecei com 15 dias antes da prova. Foram 15 dias antes. Foi antes, né, Gui? Foi antes. Foi o suplemento com beterraba, sabe? Que foi uma farmácia de manipulação que fez.
E a Ju, ela estuda muito sobre a beterraba, sempre estudou, né? Continua. E sempre tem novas coisas que a beterraba proporciona para as pessoas, né? Para os atletas e tal. E foram 15 dias, assim, todo dia esse suplemento de beterraba lá também. Cortando só um pouquinho a parte, rapidinho. Para quem não sabe, a beterraba, a gente descobriu isso, eu particularmente descobri, né, com a Ju, nessa preparação da parte eu não sabia. A beterraba, o Gril pode falar até melhor, ela auxilia, né, é médica, auxilia... Fala, Edu! Auxilia na troca gasosa, ela deixa a troca da respiração um pouquinho mais rápida, bem resumido. E eu não sabia disso, então para longas distâncias é essencial, né, na dieta. E a Paty ficava com um suplemento horrível de beterraba para cima e para baixo, tomando o dia todo. Eu lembro, Paty, você lembra um dia que eu vi que você estava tomando um negócio de beterraba e eu falei assim, nossa, beterraba é top, velho. Porque eu já tinha visto um pouco sobre beterraba para outras coisas, né? Sim. E aí um dia eu comentei com a Paty que ela tava tomando um negócio meio roxo lá, que não era açaí. Não era açaí, que eu gosto de açaí, né? Não era açaí, era beterraba. Ô, Paty, nessa prova aí, eu lembro da época que você estava se preparando para fazer, a distância não era um desafio grande, né? Não, eu não estava assim tão preocupada. Assim, na verdade, eu estava bem sem treinamento, sabe, Dudu? Porque 2018 para mim foi um ano, né, como eu falei, de adaptação. Então, assim, eu nadava, mas não estava focando em prova nenhuma, eu estava sem, assim, não estava treinando performance, sabe, para uma coisa específica. Eu estava treinando apenas. Então, assim... Não, e se preparando para um desafio, não para uma prova, para uma competição, né? Não para uma prova longa, porque, assim, embora fossem 20K, são 20K, eu nunca mais tinha nadado, assim, nunca mais, né? Durante o ano de 2018, né, assim, eu fiz provas um pouco mais longas, mas eu não estava preparada, eu não estava focando tanto, não estava treinando firme para uma prova longa. Então, o Gui, assim, né, eu falo o seguinte, que para mim, né, porque assim, eu já estou há bastante tempo nadando longas distâncias, eram 3 meses, mas eu confiei no Gui, eu falei assim, não, né, a gente conversou, confiei nele, no trabalho dele, e eu falei assim, não, e eu também confiei em mim, porque eu falei assim, não, cara, eu consigo. Porque, assim, em 3 meses, para uma pessoa que não treina, que não tenha feito, não nada essa distância normalmente, assim, seria um pouco mais complicado, porque aí é pouco tempo, né, assim, para mim, né, isso na minha opinião. Então, assim, mas para mim, era uma questão do Gui acertar, né, fazer um planejamento certinho para o período que ele já sabia que a gente tinha só, né, então ele adequou tudo, para eu pegar de novo, né, entrar de novo no ritmo de treino, ele focar, ele planejou direitinho e deu certo. Foi maravilhoso. Incrível, na época eu estava bem preocupado assim, com vocês, principalmente com a questão da altitude, porque eu já tive no Peru, e já tive em outros lugares assim, onde a altitude é mais alta, e eu sinto mesmo. Sinto o que você falou das pernas, sinto falta de ar, subir um lance de escada, assim, você fica zoado. E cara, eu tava preocupado com isso. E 12 graus de água, eu nunca entrei numa água a 12 graus, então isso aí eu não posso dizer. 9. Não tira esses outros graus. Aliás, não acrescenta graus. Eu vou mostrar aqui, aqui não vai dar para ver, né? Eu esqueci de mandar isso aqui, depois eu mando. Manda pro WhatsApp aqui que eu consigo pôr. Você consegue pôr? Consigo. Isso aqui ainda tem a foto do cronômetro do tempo que a Paty fez e todas as parciais dela. Como é que foi o treino aquele que você fez na Kerko, Gui, lá, que vocês fizeram um teste lá na piscina infinita? Não, mas calma aí, ó. Antes desse treino, até legal falar dele, mas assim, legal. Meu, a Paty foi fácil treinar. Todo mundo pergunta para mim como foi treinar a Paty. Mas, de certo modo, foi fácil, porque, assim, primeira coisa, além dela confiar, ela me passava um feedback muito bom. Então, assim, quando o treino era positivo, a gente erra muito também,
quando o treino, quando ela estava quebrada, destruída, ela passava esse feedback para mim. Então, a gente treinando, muitas vezes, eu tenho, né, Paty, a gente não fez um treino muito longão, assim, muito... era um treino muito em tempo de prova, então muito específico para a prova. Só que a prova era uma prova que a gente não conhecia. Então, um dia eu conversei, a Paty me colocou para conversar com... Eu esqueci o nome dele, Paty, que... Oli, é o de lá? Não, que já fez lá, o único brasileiro que fez. O Maurício. Um dia eu conversei com ele, ele foi a primeira pessoa a fazer lá essa prova, esse mesmo trajeto da Paty. É um pouquinho diferente, que ele acabou acho que um pouquinho antes, porque as condições estavam complicadas ali. Mas eu já tinha conversado com ele, um bate-papo com ele. E o treino maior que a gente fez na piscina do Ibirapuera, num sábado, complicadíssimo esse sábado lá, porque entrou muita gente para treinar, a gente estava sozinho, de repente abarrotou de gente sei lá o que o Samu fez lá, um evento, alguma coisa, a Paty de Dilrai com mais 10, fazendo tiro de 100, a Paty estava numa série de 400, que eu fiquei revoltado, porque acabou meu treino ali, eu olhava e falava, putz, cara... Eu acho que a série mais... Quantos foram, né? 20 de 400. 20 de 400. Foi a série mais forte e mais longa que a Paty fez. E em ritmo de prova, tá? Eu dando a saída toda hora. Quando ela não ia bem no 100, eu falava, Paty, o que tá acontecendo? E a gente mandando ver, olhando o ciclo de braçadas. Mas, assim, foram os 20 de 400, foi a série mais longa que a Paty fez, além, por isso que eu falei, antes dessa. Essa 4 horas lá foi sensacional, acho que na Quera a Paty fala melhor, mas foi demais. Isso daí, mas aí foi fácil. E tava eu, o Dr. Paulo, a Ju, a filhinha da Ju, o Vander, tava todo mundo lá e foi demais. Assim, essas 4 horas... começou, assim, mais especificamente para a gente treinar a hidratação, não foi, Gui? A Ju, ela queria estar lá, e o Dr. Paulo também queria... Ele acompanhou até um pouco depois, né, porque ele queria ver como que ele estaria, né, fisicamente. E a Ju queria... Ela que preparou todas as minhas hidratações, eu levei tudo, e aí ela, né, Gui, como é que ela colocava, que você falava? Paty, ela milimetricamente, ela pegava e colocava a quantidade que ela achava que tinha que ser. Então, assim, nesse dia a gente fez testes. E é isso, né? Numa prova a gente tem que testar. E nesse dia eu enjoei um pouco, né? Porque para mim, eu achei que a hidratação estava meio em excesso. Mas aí o Dr. Paulo, ele falou que era isso mesmo, porque lá teria que ser um pouco mais, né, um pouco em excesso. Então, a gente testou isso aqui. Então, essa também é uma dica, assim, bacana, né, para a galera que vai nadar mais longo, tem que testar tudo, né, e muito a hidratação, porque na hora, né, pode acontecer várias coisas. Então, é legal você não improvisar na hora, né, testar antes. Ô, Paty, o que era essa sua hidratação? Foi mais por curiosidade nossa. O que tinha? Então, porque assim, como é que a Ju faz? A cada meia hora, ela coloca, né, uma determinada quantidade de suplementos. Seja BCA, seja Gatorade, seja o palatinose. Então, assim, vai depender muito, né? Mas normalmente a gente determina uma quantidade X de tempo de prova e a cada meia hora ela vai, assim, tipo, a primeira meia hora vai ser Gatorade e gel. Assim, aí ela ainda Deixa eu mandar pra alguém. Tá ligado que vocês têm. Pode dar uma travada aí. 300 ml de Gatorade, BCA. Eu dei uma travada? Voltou. Manda ver. Voltei? Tá. E a Kelly tá aí? Kelly? O Gui mandou essas fotos. Sim. Tá aqui. É que eu não sei se ela tá ouvindo. Ah, tá bom. Eu tô te ouvindo.
Pode. Ah, tá que eu não tô te vendo mais. É que você deu uma travada, mas manda ver, a gente está te escutando. Mas... E aí, na terceira garrafinha, já é outra coisa. Mas assim, Kelly, ela vai... Será que sou eu? Não é você. Não, é que toda vez que eu Não é, relaxa. ela calcula a minha... Não é você porque tá todo mundo normal. É Tá verdade. O perdendo. Galbo tá comendo isso, tá tudo certinho. Pessoal, acho que a Paty está travando legal. Espera aí. Ô, Paty, Ela dá uma travada. Deixa eu ver. dá uma segurada aí, eu falo, Kelly, eu falo dessa hidratação que eu participei. É isso, boa, quem fala. Segura Sabe ela aí um a Paty? pouquinho. Ela já voltou já, mas você pode falar. Voltou, Paty? Não, deixa ela falar então. Voltou? Não. Tá travando. Fala aí, Gui. Ela tá Fala travando. da hidratação. Ó, a hidratação dela eram várias garrafinhas. A gente Fala, pegou. Gui. Não, agora fala. É que você tá travando. Eu- Você tá travada pra gente. Ó, eram várias garrafinhas. A gente pegou garrafinhas de Gatorade. E a gente E agora, tinha. como eu tô? Tá bom, Paty. Tá aí, tá online. Agora a Paty Agora sumiu. sumiu a Agora Paty, aí fica difícil. Aí acabou, velho. Aí não é um problema de conexão. Não, mas continua falando, Gui, que aí. Agora voltou. Vai, manda ver aí. Agora dá pra te ver. Só que você deixou o microfone desligado, Paty. Aí, Dá pra me ver? Dá. Agora eu liguei. Boa. Não, mas assim, vou resumir aqui. A hidratação, a cada meia hora, não é sempre a mesma coisa. Eu tô ainda, gente? Tá aí, Paty. A gente Tô? tá te ouvindo. Tá. Aqui? Então, a cada meia hora uma hidratação diferente é justamente para repor o que eu tô perdendo. Né? Não é sempre a mesma coisa, não vai ser sempre Gatorade com gel, não. Aí ela faz, né? A gente calcula mais ou menos a quantidade de horas de prova, mais ou menos, né? Uma média. A gente prepara, ela, né, vê quantas garrafinhas vão ser e ela prepara, ela enumera, tipo, né? Não sei se você ouviu no início, né? Aí, tipo, a primeira é Gatorade com gel, a segunda vai ser 300 ml de Gatorade, BCA, uma cápsula de sal. Aí a terceira já é outra coisa. Não é sempre a mesma coisa. Eu travei, gente? Não? Tá te ouvindo. Pode falar. Tá. Fala, Gui, um pouquinho também. Você participou Paty, lá com a Ju, Paty, nesse treino antes específico. de entrar mais até a gente queria entrar um pouco mais a fundo na prova, mas você falou que tinha umas perguntas pro Gui aí. Você não quer falar para ele? Você não quer perguntar alguma coisa para ele? Não, uma eu fiz, né? Uma eu fiz, que foi justamente o que ele pensou, né? Que eu nunca tinha falado assim claramente, né? O que ele tinha pensado e tudo mais. Ainda era assim, né? Você ficou. Eu Pode você estar até meio travando. que respondeu. Planejamento. Tá me ouvindo agora? Agora tá. Tá me ouvindo? Espera aí que É saber. Saber assim do planejamento, como foi, né, você fazer o meu planejamento. Você falou da periodização, né, e falou tudo mais, né? Você já falou um pouco, mas de repente do meu planejamento para os meus treinos. Eu também tenho curiosidade. A gente escuta. Não, na verdade foi assim, ó. O planejamento, desde o momento que a gente resolveu fazer a prova, eu me preocupei mais, assim, mais com o final do ano, porque a gente estava no final, a gente estava em dezembro, né? Então, o final de novembro para dezembro, se não me engano, no final do ano, dezembro, né? Foi dezembro. Eu falei, poxa, como passar as férias? Assim, o Magno ia fechar, as academias aqui em São Paulo e clubes em São Paulo iam fechar,
a gente não, até então eu não sabia que eu ia ter a piscina do Ibirapuera e a Paty ia para o Rio, né, passar o final do ano no Rio. E eu falei, como que a gente vai? Porque assim, o tempo é curto e a gente precisa, né, mandar ver pau nesses treinos. Então essa foi minha preocupação, que a gente tirou de letra, que a Paty foi para o Rio e conseguiu fazer uns treinos lá até melhores, né, do que a gente esperava e tal. E a gente também conseguiu uma semaninha, mais ou menos uns 5 dias de folga aí para a Paty, para quando eu voltasse, a gente voltaria com tudo e pegaria forte a partir de janeiro. A Paty antecipou a volta dela do Rio, lembra, Paty? Você antecipou um pouquinho a volta que eu pedi. Eu falei, Paty, eu tô preocupado e tal. Ela falou, não, vamos embora. A gente antecipou a volta. E os treinos foram diários, todos os dias lá na piscina do Ibirapuera. Teve alguns dias que eu não podia ir, que não batia o horário meu e da Paty, ela treinava sozinha. Alguns treinos de dobra de manhã e à noite lá na piscina do Ibirapuera também, ou de manhã na piscina do Ibirapuera e à noite no Magno. Mas a metragem, que era os 20K, eu não me preocupava realmente. Pelo histórico da Paty, quando a gente vê ela treinando, isso daí eu sabia que ela ia tirar de letra. O que mais me preocupava eram os 3 pontos. A falta de tempo que a gente tinha para fazer tudo isso, a altitude e a temperatura da água. Desses 3, o que mais me preocupava era a altitude e temperatura da água, que juntava tudo em uma única coisa. O lago mais alto do mundo, numa temperatura da água baixa. Até então eu estava pensando em uns 15 graus, tá? Estava imaginando uns 15 graus. E isso me preocupava muito. Mas isso, ao mesmo tempo, a Ju e o Dr. Paulo, como a gente falou, me deu uma segurança, eles deram uma segurança grande, né? Assim, pra gente. Então eu falei, poxa, eu vou me preocupar, me concentrar no treino, ponto. Então a gente conseguiu fazer todo o planejamento dos treinos, ela mandou ver, então assim, qualquer treino que eu colocava, a Paty fazia. Então a gente fez os treinos direitinho, acabou a sessão de treinos, a planejamento, quando a gente foi viajar, aí veio o principal, porque assim, eu não ia poder treinar a Paty durante o tempo que a gente estivesse lá, onde eu ia treinar ela, e nem dava para treinar, era uma adaptação muito curta, né, na altitude, como treinar ela lá. Então, esse foi o problema. E o maior, assim, do planejamento da Paty foi esse. Não tem, eu planejei 2 treinos longos, os 2 treinos nós cumprimos, que foi o 20 de 400 e as 4 horas nadando na piscina da Care. As 4 horas nadando, ela fez uma velocidade, para vocês terem ideia, de 1,20. Tá, 1,20, 1,21 o tempo inteiro, como média. Porque, ó, ainda tinha, só rapidinho, Gui, ainda tinha esse detalhe. Eu queria fazer, mas assim, o que eu me proponho a fazer, eu quero fazer bem. Não queria simplesmente, né, atravessar, eu queria fazer bem. E queria bater o tempo que o cara tinha feito antes, né? Tá fechado lá. E assim, ela fez aí e eu tava mais preocupado, eu sabia que o tempo, assim, eu queria, eu não conhecia o lago, a gente não conhecia, né, Paty, assim, eu nunca fui para uma altitude, então eu não sabia o que a gente ia sentir, o que o corpo ia sentir e tudo mais. Quando a gente chegou lá, aí sim eu fiquei muito preocupado, com vários pontos, assim, com o que eu estava sentindo lá em cima, que realmente é fora do comum. Quando a gente vê jogador de futebol indo lá, quando a gente vê alguns atletas fazendo o trabalho em altitude, é punk, é muito punk, a perna formiga, a gente cansa por qualquer coisa, subir uma escada cansa, falar cansa, é horrível. E fora que a gente ficou em La Paz um tempo, e depois a gente subiu mais um pouquinho até o lago, que aí as sensações a gente, as mesmas coisas de novo. E o planejamento estava aí, só que aí o Dr. Paulo e a Ju, principalmente o Dr. Paulo entrou nessa hora muito forte, o tempo inteiro em contato com a gente, então isso foi essencial o tempo inteiro mesmo, falando com a gente e tal, e a gente fez, aí tem várias histórias do lago que
acho que a Paty podia contar, mas eu não conseguia andar com a Paty lá em cima, porque a gente estava no lago, a gente saía do hotel, já juntava gente em volta para tirar foto com ela, pegar autógrafo, e a gente não conseguia, a gente foi para uma rádio, e saindo da rádio a gente queria fazer o treino no lago, eu precisava fazer aquele treino um dia antes da prova. E assim, aquele treino, o Dr. Paulo me mandando a seguir, e aí, já caiu na água, não consegui sair da rádio com a Paty. Tanta gente na porta. Aí ele passa por cima de todo mundo e leva ela pro lago. Eu falei, poxa, eu tô tentando. Quando eu levei ela pro lago, tinha mais gente ainda lá. Então eu não conseguia colocar ela na água. Eu não conseguia colocar ela dentro da água. E a organização, lá, o pessoal que estava organizando queria fazer uma bateria de fotos com ela e eu não conseguia colocar a Paty no lago. Quando eu consegui colocar ela no lago, eu fiz uma besteira muito grande, que eu entrei um pouco antes, eu entrei 2 minutos antes que ela na água. De sunga só, tá? Quando eu entrei na água, eu fiquei sem ar. Eu fiquei assim, a temperatura da água, o meu relógio pega a temperatura, pegou 9 graus. Eu entrei na água, eu não conseguia colocar o rosto na água, eu não conseguia respirar. Aí ela entrou, Paty, tá tudo bem? Ela, tô bem, eu não, eu vou sair, você tem que nadar. Eu saí, eu fiquei tremendo aquele dia inteirinho, eu fiquei tremendo. E ela nadou os 30 minutos, né? 40 minutos, eram 30 que o Dr. Paulo Prima, ela ficou 40 minutos lá nadando, só de maiô, sem a roupa. Você lá fora tremendo. Eu me enrolei em tudo que era toalha, roupão lá fora, não aguentava nem pisar naquela água. 9 graus. Não, aí o pior, nesse dia, o Gui desesperado, Paty, você vai nadar com o neoprene de manga longa, né? Eu falei, não, Gui, não vou nadar com o neoprene de manga longa. Eu não vou nadar 20K, eu nem treino tanto, eu quase não treino de neoprene, ainda mais com de manga longa. Eu vou ficar sofrendo a travessia inteira? Não. Aí ele ficou mais preocupado, que ele, cara... Putz. Na verdade, foi quando eu quase acabei com a prova dela, porque eu entrei no meu quarto, a gente estava no hotel, a Paty saiu e começou a tremer muito, a gente foi pro hotel. Eu entrei no quarto, eu fiquei pensando, eu juro, a janela do hotel dava pro Titicaca, né, Paty? Eu juro, eu sentei e ficava olhando. Falei, cara, eu olhava para aquele lago, eu falava, ela não vai aguentar fazer os 20K com uma regata, assim. Falei, aí eu fui lá à noite, bati na porta do quarto dela, falei, Paty, a gente vai de manga comprida. Ela, não. Gui, a gente treinou de manga curta, eu vou de manga curta. Eu falei, puta, não, Paty, tá muito frio, não sei o quê. Aí ela bateu o pé, eu falei, tá certo, então vambora. E voltei pro meu quarto, mas eu vou falar que aí eu falei, preocupadíssimo, acho que essa noite eu mal dormi. Eu falei, putz. Ô Gui, você dorme? Não, mas foi punk. Aí teve assim, várias outras. Oi? Não, aí teve várias outras, né? Assim, por exemplo. Não, então, aí falando do dia, né, da travessia, e aí a gente, né, de repente, para não sei até que horas a gente vai aqui, mas, né, para não. Vamos mais uns 15 minutinhos? Vamos deixar pelo menos um tempo pro pessoal muito perguntar alguma coisa, se quiser participar, todo mundo. Se a galera quiser perguntar, eu ia convidar. É que a gente, se alguém quiser perguntar, não queria deixar passar nenhum detalhe assim da prova, né? Por isso que no dia aconteceu a gente marcou, eu não lembro certinho o horário, tipo 6 horas da manhã, lá embaixo do hotel. Ia passar um pessoal com a van, pegar a gente para levar a gente para a prova. E a gente estava no Peru, a gente ia atravessar a fronteira para ir para Bolívia para voltar nadando. Meu Deus. E a gente marcou, eu vou chutar, tá? 6 horas da manhã, não lembro certinho se foi 5h30, 6. Bom, a gente acordou 2 horas antes, já tomamos café, se preparamos tudo, descemos para a recepção. Não, vai ficar de fundo da gente, ó. Tem até foto a gente preparadinhos lá embaixo. Mas acho que eles atrasaram 1 hora, mais de 1 hora. Mais de 1 hora, atrasaram mais de 1 hora, a gente já tinha preparado a alimentação do café da manhã, já tinha preparado tudo. O problema não foi só esse. Quando a gente saiu, eles chegaram, na fronteira pararam a gente,
porque a gente estava atravessando a fronteira do Peru para a Bolívia, e se deixasse o passaporte, ou se eles carimbassem nosso passaporte, a gente ia voltar pela água, não tinha como colocar que a gente estava voltando. Então, assim, isso tudo pararam. Aí foram ver que era a Paty no carro. Aí tiraram a Paty do carro, levaram lá para tirar foto com todos os guardas, todos os fiscais possíveis. E eu preocupado com a prova. Bom, o tempo foi vocês imaginam como eu estava, né? Imagina como o Gui sabe como eu estava. Eu ainda ia nadar. Meu Deus. E o tempo virou, estava ficando o céu muito escuro. Falei, cara, vai cair maior temporal. Foi. Atrasou 3 horas a prova. 3 horas. Foram 3 horas. 3 horas. Do horário que a gente tinha planejado. E quando a gente chegou no local ainda da prova, eles começaram a fazer uma homenagem para a Paty, com várias crianças. Foi lindo. Mas assim, mas era muito complicado, porque eu queria colocar ela logo na água, ela queria entrar logo na água para nadar, e a gente foi complicadíssimo, né, Paty, tudo isso. Aí teve um momento que a gente precisava passar o que a gente preparou, vaselina com lanolina, e a Paty precisava se preparar realmente para a prova. E a gente passando e as pessoas ainda querendo tirar foto com ela. Aí tem uma cena legal, engraçada, que chegou uma menina, uma mulher, né? Não sei se é a esposa do prefeito, quem era, chegou para tirar uma foto com ela, e ela estava toda de lanolina, com vaselina, inteirinha. E a gente parou o carro de um jeito para ela ficar lá atrás, para ninguém chegar nela. E a pessoa conseguiu dar a volta no carro e entrou lá para tirar uma foto. E quando a pessoa abraçou a Paty, estava frio, né? Então a pessoa estava de roupa, de uma blusa, e abraçou a Paty para tirar foto. Sujou a roupa dela. Aí ela virou e falou assim: nossa, e agora? Como que eu tiro isso daqui? Aí a Paty só virou: lava. não sai mais. E saiu andando. Aí eu olhava para a cara da mulher e falava, sei lá, né? E, tipo, não era para você ter abraçado ela, né? Mas essa altura do campeonato, querer saber como sai, sei lá como sai. Vaselina. Não, vaselina não, lanolina. E quando a gente foi entrar no lago, um pouquinho antes, eles precisam fazer eles pedem uma permissão para o lago. Eles pedem para a gente entrar. Você não pode chegar lá simplesmente e entrar e pular e sair nadando. Aí no barco começou uma complicação, porque no barco da Paty, que era reservado para os salva-vidas, para um cara da imprensa, para mim e para ela, começou a entrar muita gente. E a gente ficou de fora, né, Paty? Eu fiquei de fora, assim, comecei a ficar fora do barco. Falei, cara, não, eu caí na água, lembra? Que assim, estavam decidindo, onde ela vai cair, não sei o que lá. Eu olhei para trás. Não, mas o Gui falou que o microfone muito bom. Aí o Gui, peraí. Aí pegou, aí eu fui. Não, e a Paty aí pulou. E aí eles se viraram lá, não sei como foi. Eu entrei no barco, falei, sentei lá no barco que ia acompanhar ela e falei, vamos embora. Mas assim, aí ela entrou debaixo de uma chuva. E o granizo? Choveu granizo, né, no início? Muito no início. Foi punk. Eu não sabia o início que da prova... tinha chovido granizo. Eu também não sabia disso aí, não. O início da prova foi muito punk. Tava um vento, muito frio. Tava despreparado. E ela nadando, me mandou ver. Aí foi embora, né, Paty? Aí não tem... A chegada foi sensacional, mas... Na primeira... Uma foto aqui da hidratação, eu comecei a sentir um friozinho. Oi? O Gui mandou uma foto de uma hidratação. Quer que eu mostre? Mostra a foto do cronômetro depois que eu mandei. Pode, se quiser, você pode colocar. Quer colocar algum vídeo, alguma coisa? A gente tem mais 10 minutinhos. Deixa eu ver se aparece. Mas assim, galera... Não sei se eu tô compartilhando com vocês a foto. Tá. Cortou. Vou tentar de novo. Tá. Não, só não fecha. Cortou. Deixa ele não, fechou sozinho. Mas assim, só resumindo... Vai falando, Paty, que dá pra ouvir. Na primeira... Oi? Pode falar.
Não, assim, resumindo um pouquinho a prova, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, mas assim, sobre a prova em si, larguei. O doutor Paulo, ele já tinha falado para eu começar devagar, né, por conta da altitude. Aí, ó. Esse é o cronômetro, 4 horas e 16 minutos. Por conta da altitude. 4 horas e 35. 16, é lá em cima. 16, Embaixo é a próxima volta, né? Eram as parciais que eu tava pegando para ela hidratar. 4 horas e 16. Eu vou mostrar, pode ir conversando que eu vou passar a foto da hidratação. Tá. E aí, Esse ponto, rapidinho, esse ponto a gente estava rindo, em nenhum momento a gente deu risada assim, né, Paty? Mas a gente estava rindo porque parou um barco do lado e eles começaram a gritar. Eles gritavam, como que eles gritavam, Paty? Eles chamavam a Paty de um nome. E eles começaram a gritar lá o nome da Paty, um barco do lado. Lotado, mas lotado o barco. E eu olhava e falava, eu não acreditava. Eu falei, putz, o que esse barco tá fazendo aí? Vocês podem ver que tá todo mundo de blusa, assim, todo muito bem agasalhado. Você também, eu nunca vi você de manga longa. É verdade. Por baixo eu tô de manga longa, mas tô de bermuda, mas Não, mas tava frio, tava bem frio, tava bem frio. Eu queria arrumar um jeito de queria mas, mostrar assim, o que a gente tá vendo pro pessoal do YouTube. Eu vou colocar aqui. Oi? Eu vou mostrar a imagem que a gente tá vendo, eu vou ter que mostrar pro pessoal do YouTube. Mas pode continuar falando. Ô, Dudu, depois você coloca o vídeo da chegada, que eu acho tão bacana, você deixa rolar. Você tem, Raul? Sem o áudio. O Raul tem, ele vai mandar pra mim. Eu mandei pro Raulzinho. Eu tenho também, então. Você quer que eu coloque? Não, ele me manda aqui, eu tenho. Tá, que eu acho legal, foi tão bonito, foi tão legal, tão emocionante a chegada. Eu adoro aquele vídeo. Mas assim, aí o início da prova, o Dr. Paulo, ele desde aqui ele falava, Paty, você não vai poder começar muito forte, você tem que começar devagar. Então, assim foi, né? Só que aí com um pouco mais de 1 hora de prova, eu comecei a sentir frio, né? Então, aí o que eu fiz? Comecei a mexer as extremidades, né? As mãos, né? Os pés, justamente para, né? E focar em outra coisa, né? Focar em frente e tal, né? Focar no nado. Comecei a focar em outras coisas, porque tava bem fria a água. Mas aí depois 2 horas de prova, né? Porque aí água gelada, mais altitude, aí eu comecei a sentir falta de ar. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Tá. Aí eu comecei a sentir falta de ar. Então eu falei para o Gui, eu não vou olhar para frente, porque, né, normalmente no nado águas abertas a gente olha para as laterais e para frente também, para a gente se localizar, não perder direção. Só que aí eu já estava ficando com a minha respiração prejudicada, então fiquei olhando mais para o barco, e aí eu falei, Gui, vocês vão me direcionando, né, e assim foi. Mas assim, eu acho que o Gui pode contar dessa parte, quando estava bem mais próximo, o Gui, Paty, faltam 5K. E aí eu falei, cara, então é agora, nem quero mais hidratar, né? Eu falei, não, agora eu vou. Falei, vamos chegar. Mas aí eu nadei meia hora, ele me parou. Nessa hora que eu fiquei brava, né, Gui? A gente brigou no meio do lago. Porra, faltando 5 quilômetros? Faltando 5 no meio do lago. Não, faltava pelo nosso relógio e pelo pessoal do barco, que a gente estava com o GPS, faltava exatamente 5 quilômetros, um pouquinho mais, 5.300, 5.200. E eu parei ela, falei, poxa, Paty, falta só 5. Vamos embora. Vamos com tudo que está chegando mesmo. Agora é pau, né? Só que nesse momento a gente saiu de uma baía que a gente estava e pegou o lago mais aberto, muito vento. Então começou uma ondulação muito forte e bater mesmo, batia no barco, batia nela. Aí eu falei,
putz, não é possível, esses 5K levaram muito tempo. Aí eu parei a Paty, faltando, depois de 30 minutos que eu falei isso para ela, eu parei ela e ela perguntou. Eu falei, ela não vai perguntar, né? Porque se ela perguntar, eu tô ferrado. E eu olhava no relógio, ela perguntou assim, quanto falta aqui? Eu falei, um pouco Eu menos de falei, e 5. agora, quanto É, falta? Aí você, quase 5. um pouco menos de 5. A Paty, como assim? Faltava os 5 há meia hora atrás. Eu Normal. falei, meu, É só mais um nada. dia pro Gui. Nada. Então, assim, mas passou, a chegada foi assim, sensacional. Eu comecei a ver jet ski atrás dela, vários barcos e tanta gente. A Paty viu nadando, né? Tanta gente na chegada, mas tanta gente. Eu não, assim, eu vou chutar aqui pelo menos 1.000 pessoas na chegada. Fácil. Eu me E emocionei nadando. E deve ter se né? emocionado. Eu me emocionei. Poxa, Quando eu vi, eu jamais imaginava que teria tanta gente. Quando eu me dei conta, aí eu falei, não, eu esqueci qualquer coisa que eu tivesse sentido e cheguei bem. Cheguei bem, cheguei firme, nem um pingo de frio. Depois eu senti frio, mas na hora, o calor da emoção foi grande. Foi não, muito bonito. Tá. não, foi sensacional. E a chegada, assim, para vocês terem ideia, eu só fui ver a parte depois da chegada, eu acho que uns 20 minutos depois. Porque eu não conseguia chegar nela, eu não conseguia chegar de tanta gente, tanta, né? E foi sensacional, foi demais, foi uma travessia incrível. Não sei se vocês dois têm o vídeo aí, eu tenho aqui também, da chegada. A gente separou Foi da demais. chegada aqui. Assim, eu acho que é legal frisar, assim, de como eles nos receberam bem, muito bem. Eles foram, assim, não estou falando só na chegada, né? Assim, estou falando no todo. Eles nos trataram muito bem, do início ao fim. A segurança na prova. Streama primeiro no... Foi uma foto, não foi, Gui? Foi uma ambulância por terra, tinha médico no barco, e assim que eu cheguei, tinha uma tenda lá formada com profissionais de saúde, e fora que no dia seguinte, depois da prova, eles foram lá, me pegaram, me levaram no posto, e eu fiz exames lá para saber se estava tudo bem. Então foi assim, foi espetacular. Foi. Né? Na chegada, assim, tudo bem que depois, né, Gui, assim, a gente estava lá, aí, lógico, depois eu comecei a sentir frio, cansaço e tal, mas eles quiseram também, assim como houve a recepção na Bolívia, teve aquela recepção toda lá, e do Google, porque vai sair no do Google. Vai. Direto. E Deu eles uma travada. fizeram uma super recepção. A gente ainda não... Eu dancei, né? Eu travei. Aqui, né? Ele voltou Voltou. já, Paty. Tá de boa. O vídeo direto. Voltou. Você vai no... Voltei. Aí apresenta o vídeo, aí depois liga no YouTube. Você tem- tá com a gente, Paty. Yeah. Só deu uma travadinha, mas foi rápida. Tá, eu tava na recepção, a mega recepção. Ainda dancei depois da prova. Tirei foto com todo mundo O lá. Gui dançou também? Ainda falei portunhol lá pra galera. Sim. Foi assim, foi espetacular. A gente separou o vídeo aqui, quer que eu ponha?